Olá, mulheres, eu me chamo Larissa Couto e que honra estar mais uma semana com vocês para compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo. O tema dessa semana é evidências de um encontro com Jesus. E quando a pastora Moana me passou esse tema, logo me veio à mente a mulher do fluxo de sangue. É uma história conhecida, está lá em Mateus e também em Lucas. E o contexto dessa história acontece quando Jesus está indo ao encontro da filha de Jairo, que tinha 12 anos e havia falecido. E aí, no meio do caminho, existia uma multidão junto com Jesus que o apertava. E uma mulher que tinha fluxo de sangue, sofria com esse fluxo de sangue há 12 anos, ela já tinha usado todos os recursos financeiros, tudo que ela podia para melhorar e ela não havia sido curada. Ela chega por trás de Jesus e toca na orla da sua veste. E logo estancou o fluxo de seu sangue. Então, Jesus disse: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. E esse texto, com certeza você já ouviu falar sobre ele, é um texto que me chama muito a atenção. Não porque essa mulher teve um encontro com Jesus e saiu curada, porque não tem como nos sentarmos à mesa com Jesus e sairmos da mesma forma que entramos. Não tem como termos um encontro com Jesus e sairmos indiferentes a esse encontro, mas ao mesmo tempo, essa mulher, quando ela encontra Jesus, quando ela toca em Jesus, ela não só é transformada, como também o estado de Jesus é alterado. Jesus diz: saiu virtude de mim. Algo estava em mim, não está mais. Eu senti saindo e isso agora está em alguém. Eu quero saber quem é essa pessoa. O poder de um toque de fé, o poder de um toque ousado, o poder de um encontro intencional com Cristo, não no sentido de retirar algo dele, mas humildemente reconhecendo quem ele é, nos reposiciona. O toque dessa mulher reposicionou ela numa sociedade inteira, porque essa mulher, ela sofria fluxo de sangue, então há 12 anos essa mulher, ela tinha sido excluída da sociedade. Ela tinha saído do convívio com a família, com os amigos, com a igreja, enfim. Aquilo que ela estava acostumada a viver, ambientada, ela foi isolada. Aquela mulher foi rejeitada por toda uma sociedade durante 12 anos. Durante 12 anos ela investiu tudo aquilo que ela tinha, tudo aquilo que ela podia para tentar sair desse estado. Ela nunca se conformou com a doença. Ela nunca se conformou com o estado que ela estava. E como é poderoso não nos conformarmos com situações adversas que aparecem sobre a nossa vida e sermos ousadas e determinadas em sairmos da forma como nós fomos criadas para ser e não vivermos à mercê das condições que nos cercam. Essa mulher, ela se posicionou no Senhor. Ela foi ousada porque estar ali era um lugar de condenação. Ela sendo evidenciado que ela estava ali, ela não podia estar, ela podia inclusive morrer, ser apedrejada, porque aquele lugar não era para ela estar, ela tinha fluxo de sangue, ela tinha que estar afastada da sociedade. E aí, naquele tempo, naquele momento, Jesus olha para ela, não só libera sobre ela a cura, como ressignifica a identidade dela. Ele chama filha. Ele traz ela para perto e declara que ela é filha. Ele traz valor sobre quem ela é. Aquilo que o tempo todo ela foi desvalorizada, deixada de lado, menosprezada, colocada, inclusive tratada como morta, mesmo estando viva, porque uma pessoa que é limitada de toda e qualquer coisa da sociedade é uma pessoa que não tem muito como florescer, como viver. Ela vive ali só sobrevivendo. E aquela mulher, ela não se limitou ao estado que ela estava, mas ela foi com convicção aquele que poderia salvar. E é interessante porque naquela época
quando aquela mulher ela toca na orla de Cristo, naquela época um judeu que servia a Deus utilizava de chalé de orações que era preso em suas 4 extremidades, os tzitzit, que simbolizavam os mandamentos da Torá. E o que aquela mulher precisava para sair daquele estágio de vida era se lembrar dos mandamentos de Deus e colocá-los em prática. Quando fala que aquela mulher tocou em lugares que simbolizavam o mandamento, nos remete ao entendimento de que ela estava sendo lembrada dos mandamentos de Deus. Como é importante entendermos que a maior evidência de um encontro genuíno com Cristo é decidirmos tomar a nossa cruz, verdadeiramente segui-lo, independente do que vão pensar, independente do que pode ser que aconteça conosco quando decidirmos por essa nova posição. Ainda que não saibamos para onde a gente vai, ainda que precisemos renunciar a muitas coisas, a convicção do encontro transforma o nosso eu para sempre. A obediência é um sinal claro dos chamados por Cristo. É somente através da ação que o chamado é reconhecido. Não tem como dizermos que a gente ama Deus sem obedecermos a Ele. Não tem como legitimar um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor se não caminhamos uma vida de obediência. João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A gente muitas vezes tem deixado de viver uma vida com encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, porque a gente tem esperado caminhar por meio de um entendimento, aquilo que na verdade a gente vai caminhar por meio de revelação. O chamado do Senhor é para um chamado de obediência e nem sempre eu vou entender todas as direções que o Senhor me dá. Nem sempre eu vou entender e saber o chamado do Senhor aonde vai me levar, mas uma coisa eu sei: quem está me chamando. Eu sei que é uma voz segura, eu sei que é o meu mestre, eu sei que é um bom pastor e eu sei que ele jamais vai me conduzir para um lugar que vai me causar dano. Eu sei que o caminho do Senhor, ainda que eu não veja, já foi preparado e trilhado pelo próprio Cristo. A Bíblia é sobre Deus conhecendo e chamando homens, e homens correspondendo e conhecendo a Deus. É preciso responder e conhecer o Senhor que nos chama. A disciplina, meninas, é a carreira do discípulo. É aquilo que define a vida do discípulo. É a resposta do crente ao chamado de Deus. Não tem como caminharmos uma vida com Cristo sem vivermos uma vida de disciplina. E a totalidade da resposta do crente é a disciplina. E o que envolve a disciplina? Envolve a obediência, que é uma ação específica, a responsabilidade e a dependência. Não tem como eu dizer que eu caminho em um encontro verdadeiro com o Senhor se eu não caminho uma vida de obediência, se eu não me posiciono como responsável daquilo que o Senhor tem me confiado e na dependência de quem tem me confiado. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele fala, foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Irmãos, pensem no que vocês foram chamados. Ele fala muito a respeito de termos sido chamados. E como Paulo tinha certeza que foram chamados? Através da obediência. É através da obediência que nós temos a evidência clara de que fomos chamados. É somente através da ação de obedecer que o chamado de Deus é reconhecido na vida do cristão, que o encontro com Cristo é reconhecido na sua vida. O primeiro passo de fé é seguido de uma caminhada diária de obediência, de renúncia, de entrega. E só consegue fazer isso por meio de alguém que decidiu confiar no caráter do Senhor. Não tem como eu obedecer a alguém que eu não sei que é o melhor para mim. Não tem como eu decidir entregar os meus passos na vida de alguém que eu não sei que é o melhor para mim. Mas se eu sei, eu posso descansar.
Eu posso confiar. É nítido ver na vida do meu filho, Pedro, o quanto ele confia em mim, na certeza de que eu não vou casar dando para ele. E que se eu determino algo sobre ele, ainda que ele às vezes não queira obedecer, ele obedece. E sempre que ele obedece, eu falo: parabéns, meu filho, porque você escolheu obedecer. Porque o caminho de obediência nem sempre é fácil, mas sempre traz frutos. Sempre traz boas recompensas. E quando a gente entende por que estamos obedecendo, ainda que não compreendamos o motivo da obediência, nós sabemos que existe um propósito naquele chamado. E ainda que eu não entenda o propósito dele, eu sei que o final é glorioso, porque é Cristo glorificado em mim. A disciplina cristã significa se colocar debaixo de ordens. Não tem como nós, como filhos de Deus, continuarmos na posição de que não sabemos nos submeter à autoridade que Deus levanta sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que é muito mais do que o reconhecimento de alguém que vai resolver os nossos problemas ou vai suprir as nossas necessidades, mas é reconhecer que pertencemos a um mestre. E mestre, nós nos submetemos. Ainda que no nosso pensamento limitado e pequeno não faça sentido, porque eu me encontrei com Jesus e eu sei quem é a pessoa de Jesus, eu posso descansar. Às vezes a gente acha que porque a gente teve um encontro com Jesus, ele vai passar a fazer tudo por nós. Mas na verdade existe um tempo de posicionamento. Encontrar com Jesus é se posicionar e tomar a responsabilidade do chamado de Cristo para nós. Deus não vai fazer todos os meios por nós, mas Ele nos dá meios a partir da disciplina. É a partir de uma decisão de se tornar obediente, responsável e dependente que vamos cumprir tudo aquilo que o Senhor nos entregou. Evangelho é sobre experimentar muito mais que entender. Muitas vezes a gente vai entendendo no caminho. E o encontro com Jesus é um caminho em que escolhemos pertencer, não mais abandonar, permanecer. Ainda que por vezes a gente não compreenda, ainda que por vezes a gente ache escuro demais, difícil demais, mas com o Senhor as coisas se tornam leves, não porque se tornam fáceis, mas porque sabemos em quem temos crido, porque sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final, porque sabemos que Ele é o nosso braço forte a cada manhã, o nosso socorro presente em tempos de tribulação, porque sabemos que ainda que tudo ao nosso redor desmorone, o Senhor nos refaz por dentro. O Senhor usa todos os meios para o nosso bem. Nada foge do controle do Senhor e Ele é um bom Pai que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E isso, eu só consigo ter essa firme convicção por meio de encontro com Jesus verdadeiro e genuíno. Um verdadeiro encontro com Jesus. Ele não muda apenas o meu estado físico, mas Ele muda o meu interior, Ele muda a minha identidade, Ele ressignifica quem eu sou. Isso a gente vê nitidamente na mulher com fluxo de sangue. A identidade dela foi ressignificada. A gente vê isso com os leprosos. 10 foram curados, lá em Lucas 17, 10 foram curados, mas só um volta para agradecer. Só um teve o seu interior transformado. Nem sempre recebermos algo de Deus nos torna parte do encontro com Ele, mas que possamos não somente nos encontrarmos com Ele, mas permanecermos no encontro, não abandonarmos a presença, estarmos em contínuo avanço naquilo de quem o Senhor é e naquilo que Ele quer nos tornar. Não tem a ver com aquilo que Ele pode fazer, mas com a presença dEle, que nos refaz, que nos transforma, que nos eleva. E muitas vezes não vai ser um caminho de águas tranquilas, pastos verdejantes. Muitas vezes a gente vai passar pelo vale da sombra da morte, mas na certeza de quem tem nos conduzido. E isso faz cada parte do caminho valer a pena. É isso que testifica aquilo que os céus estão fazendo a partir de um encontro verdadeiro e genuíno com Cristo. Que você tenha um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. Que você não saia da presença e escolha ter uma vida de disciplina nele. Que Deus te abençoe.